Muito bem, pessoal, vamos dando sequência ao nosso estudo e vamos trabalhar agora sobre as comissões aqui do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Pessoal, comissões permanentes do Tribunal, nós temos aqui a Comissão de Concurso, a Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos, a Comissão de Informática, a de Suma, Jurisprudência, Biblioteca e Revista e a de Segurança Institucional. A gente pode perceber que pelo próprio nome já se tem um indício do que faz cada uma dessas comissões. Mas nós vamos ver aqui agora cada uma delas. Começando pela Comissão de Concurso. O que é um concurso? Um concurso público, isso mesmo. Quando eles fazem concurso para cargos de juiz substituto, concurso para a magistratura no estado do Pará, eles vão constituir uma comissão, a comissão de concurso. É uma comissão que é constituída mediante resolução do tribunal, presidida pelo presidente do tribunal, que é membro nato, e ele pode delegar ao vice-presidente essa função. Além do presidente, nós teremos mais 3 desembargadores que são escolhidos pelo tribunal pleno, além também do representante da OAB do estado do Pará. Então essa é a comissão do concurso. O presidente, que pode ser o presidente do tribunal ou o vice, os 3 desembargadores que o pleno indica e um representante dos advogados, um representante da OAB. Aí a comissão de concurso vai se incumbir de todas as providências necessárias para organizar e realizar o certame, observando as regras também dispostas na resolução do Conselho Nacional de Justiça. A comissão vai ter uma secretaria com mais 2 servidores auxiliares. Nenhuma substituição pode ser feita na comissão, não pode mudar membro da comissão durante as provas, a não ser, claro, em caso de força maior. Falece um membro, fica doente um membro, aí pode ser substituído. Mas a substituição ela é de caráter definitivo e não temporário. As decisões da comissão de concurso são tomadas por maioria de votos e cabe ao presidente o voto de desempate. Na falta ou impedimento de desembargador para compor essa comissão de concurso, pode ser convocado para substituição um juiz da terceira entrância, que é o topo da carreira de primeiro grau, observando a ordem de antiguidade até cessar esse impedimento. E o que faz a comissão do concurso, que é um concurso público também, só que nesse caso para a magistratura? Vai elaborar o edital de abertura, que traz as regras do concurso, vai fixar o cronograma com as datas de cada etapa, quando vai ser realizada cada uma das etapas do concurso, claro. Receber e examinar requerimentos de inscrição preliminar e definitiva. No concurso da magistratura tem uma inscrição preliminar que os candidatos fazem no começo do concurso, e depois que eles passam de algumas etapas, eles fazem a inscrição definitiva. As duas são examinadas por essa comissão. A comissão também vai designar as comissões examinadora para as provas de 2ª e 4ª etapas. É que no concurso de juiz e magistratura são várias etapas. A primeira etapa é aquela prova objetiva, que nem a prova de qualquer concurso. A 2ª etapa tem 2 provas escritas. E aí tem uma comissão examinadora dessa etapa, assim como a 4ª etapa do concurso. Para a 2ª e para a 4ª etapa, essa comissão vai designar a comissão examinadora. Também vai emitir documentos, prestar informações sobre o concurso, cadastrar requerimentos de inscrição, acompanhar a realização da primeira etapa, homologar o resultado do curso de formação inicial, aferir o título dos candidatos e atribuir-lhes nota, julgar recursos em caso de indeferimento de inscrição preliminar e dos candidatos não aprovados ou não classificados na prova objetiva, ordenar a convocação do candidato a fim de comparecer em dia, hora e local indicados para realizar essa prova, homologar ou modificar em virtude de recurso o resultado da prova objetiva seletiva, determinando publicação no Diário Oficial, e apreciar outras questões inerentes ligadas ao concurso. As atribuições constantes desse dispositivo também podem ser delegadas para a instituição especializada, contratada ou conveniada para realizar as provas do concurso. Aprovado o edital, cabe à presidência da comissão, no prazo máximo de 10 dias úteis, memorize esse prazo, a publicação no Diário de Justiça do edital de abertura do concurso, para que quem quer fazer o concurso para a magistratura possa se inscrever. Bom, dentre os aprovados, o artigo 147 vai trazer
que, observado o número de vagas, a comissão do concurso vai organizar em ordem decrescente a lista de classificação, que vai ser levada para o Tribunal Pleno para homologar e divulgar. O resultado final do concurso da magistratura é feito em 2 listas. A primeira vai ter a pontuação dos candidatos, inclusive candidatos com deficiência, porque tem as cotas, e a segunda somente a pontuação destes últimos, os quais são chamados na ordem de vagas. Claro, então vai ter uma lista geral com todos aprovados, PCD ou não, e uma outra só do PCD. Se a pessoa com deficiência ficou no primeiro lugar no concurso geral, ela não vai entrar pelas cotas, ela vai entrar pela lista geral. E aí ela não vai utilizar as cotas. Por isso que eles fazem 2 listas. Uma lista com todos os candidatos e uma só com o PCD. Bom, o artigo 48 prevê que quando homologados os resultados e a classificação, os juízes substitutos serão nomeados, prestando compromisso e vão tomar posse em uma sessão solene, em sessão especial, anunciada com antecedência de, no mínimo, 48 horas. Em casos especiais, o compromisso e a posse podem ser deferidos lá no gabinete do presidente do tribunal. O tribunal pode realizar ainda como etapa do certame um curso de formação inicial, que pode ter caráter eliminatório, eliminando candidatos ou não. A lotação dos juízes vai ser feita observando a preferência dos aprovados em ordem decrescente. E então quem fica em primeiro lugar no concurso tem preferência para escolher para onde vai dentro das vagas disponíveis. E assim sucessivamente. Depois o segundo escolhe, o terceiro, o quarto, o quinto. E quem ficou em último não vai reclamar, né? Porque ainda conseguiu ingressar na magistratura, está valendo qualquer lotação. Pessoal, Comissão da Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos. Aqui nós temos uma comissão que é constituída agora pelo vice-presidente. Lembra, a comissão do concurso é o presidente ou o vice? Aqui não tem essa. Aqui é o vice-presidente. O vice-presidente é membro nato e preside essa comissão. Então o presidente não está aqui. Além dele, os corregedores de justiça e mais 3 desembargadores. E o que faz essa comissão, pessoal? Ela vai opinar e votar em todos os assuntos que envolvam organização judiciária. Este regimento interno, a lei de organização judiciária, tudo que envolve a organização do poder judiciário no estado do Pará, essa comissão vai opinar sobre esses assuntos. Assim como serviços auxiliares de justiça de 1º e 2º grau. Depois, claro, vai a aprovação do Tribunal Pleno. Claro, porque aqui é um órgão fracionário, tem alguns desembargadores aqui, e no Pleno estão todos. Segundo, alterações de ordem legislativa ou de atos normativos do próprio Poder Judiciário. Alteração de leis que envolvam o Poder Judiciário ou de normas como este regimento interno. Também essa comissão que vai realizar o controle e o acompanhamento de projetos encaminhados para a Assembleia Legislativa. Vai fazer um parecer sobre alterações a este regimento interno e manter atualizado o texto do regimento interno, de acordo com as alterações decorrentes de emendas. A comissão vai se reunir quinzenalmente, de 15 em 15 dias, em datas definidas por seus membros. Vai contar com uma secretaria para apoio administrativo, que é composta de 2 servidores, ocupantes de cargos na lista judiciário com formação em direito, sendo um deles indicado pelo presidente para secretariar essa comissão. Bom, depois vem a comissão de informática, que tem 3 membros. É um desembargador que preside ela e pelo menos 2 servidores que ocupam cargos na lista judiciário em serviço de computação, podendo ainda dela participar diretores do Fórum Civil e Criminal. E aqui é matéria mesmo de informática. Então, tudo que envolve métodos e técnicas de computação de dados e apreciar propostas de ampliação nessas áreas do serviço de informática forense, vai estar ligado à comissão de informática. Aqui é fácil. Apareceu informática e tu vai lembrar. Computador, computação e informática de novo. Pronto, tu já identificou e tu vai saber que um dos membros é desembargador e os outros 2 não. Está aí a comissão. Comissão de súmula, jurisprudência, biblioteca e revista. Primeiro, para tudo, o que é uma súmula, pessoal? Súmula. A súmula é uma anotação da jurisprudência do tribunal. Eles anotam o que geralmente eles decidem. É isso que é uma súmula. Então a súmula está ligado, o termo súmula está diretamente ligado à jurisprudência. O que faz essa comissão? Bom, como é a constituição dela primeiro? 3 desembargadores, sendo o presidente designado por qualquer uma das seções e os demais da seção civil e criminal. Então o presidente pode ser
de qualquer sessão, não faz diferença. Agora, os demais vão ser um da civil e um da criminal. Quem faz essa comissão? Ela vai se manifestar sobre edição, alteração ou cancelamento de uma súmula. Por que é uma súmula? Tem várias decisões no mesmo sentido. Aí eles pensam, vamos fazer uma frase dizendo como que a gente sempre decide esse assunto. E aí faz o texto da súmula, faz um verbete. E aí, essa comissão vai se manifestar se acha que é válido ou não fazer essa súmula. Superintender a edição e circulação da revista de jurisprudência do tribunal é uma revista que vai reunir as principais decisões do tribunal em um dado período. Superintender também a organização de índices e fichários de jurisprudência e legislação. Orientar e inspecionar serviços de biblioteca, sugerindo providências para o seu funcionamento. Opinar sobre aquisições e permuta de obras. Supervisionar o empréstimo de obras. Supervisionar o serviço de jurisprudência e pesquisa. Manter na biblioteca um serviço de documentação que sirva como subsídio à história do tribunal. Essa comissão, que vai ser auxiliada por 4 servidores, sendo pelo menos 2 deles formados em Direito, bacharéis em Direito. A comissão reúne-se mensalmente na data definida pelos seus membros. Tem mais uma, Comissão Permanente de Segurança Institucional. Aqui também o nome já dá um grande indicativo, né? E essa comissão ela é composta por um desembargador que é indicado pelo presidente, e esse desembargador indicado pelo presidente do tribunal vai presidir a comissão de segurança, um juiz auxiliar da Corregedoria da Justiça da Região Metropolitana de Belém, indicado pelo corregedor, um juiz das comarcas do interior, indicado pelo corregedor. Lembram que são 2 corregedores, um para a região metropolitana e um para o interior? Pois é, cada um indica um juiz auxiliar para essa comissão. Também um juiz de direito, que é indicado pelo presidente do tribunal, e um juiz de direito que é indicado pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará. E aí o presidente dessa comissão vai indicar um servidor analista judiciário para auxiliar ele, para secretariar. A comissão se reúne mensalmente nas datas que eles definirem. Essa comissão ela tem por finalidade precípua a implantação de ações estratégicas de segurança de magistrados, servidores, patrimônio e informações ligadas ao Poder Judiciário do Estado do Pará. As ações da comissão vão ser desempenhadas sob a supervisão do seu presidente e ocorrem de forma articulada com a Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como em parceria com o Departamento de Polícia Federal, polícias estaduais e outros órgãos afins de natureza policial ou de inteligência. Essa coordenadoria vai prestar apoio à presidência da comissão, sem prejuízo das suas funções institucionais. E ela pode contar com o suporte de todos os órgãos administrativos do Poder Judiciário do Estado do Pará para desempenhar suas atribuições. Muito bem, então é isso que a gente tinha ficado de ver neste vídeo sobre as comissões. E visto isso, avançamos para os processos no tribunal. Vamos lá para o título 6, capítulo 1, artigo 125 do Regimento Interno, lembrando que nós estamos seguindo rigorosamente os títulos e capítulos previstos no edital do teu concurso. E nós avançamos agora para falar sobre a ordem cronológica dos processos cíveis. Os desembargadores relatores para tudo. O que é um desembargador relator? A gente tem uma comissão, ou melhor dizendo, um órgão fracionário do tribunal, que vai ter mais de um desembargador. Então aqui no tribunal, o desembargador em regra não vai julgar sozinho. Quem faz isso é o juiz lá quando profere uma sentença. Aqui no tribunal, os desembargadores votam e a maioria vence. E aí essa decisão dos desembargadores a gente vai chamar de acórdão. Acórdão, isso, o acordo da maioria dos desembargadores daquele órgão julgador, que pode ser uma turma, pode ser uma sessão e pode ser até o pleno, tem casos que o pleno vai julgar. Bom, quando tem um julgamento neste órgão colegiado, um dos desembargadores do órgão será o relator. O que faz o relator? Faz um relatório, isso, o relator faz um relatório sobre todo o processo. Porque quando o recurso é apresentado no tribunal, por que ele é apresentado? Porque teve um processo em primeiro grau que tramitou perante um juiz e agora está chegando o recurso. É isso. Muito bem. Então esses desembargadores relatores devem atender preferencialmente a ordem cronológica para proferir julgamento. Como assim a ordem cronológica? Conforme os processos chegam a ele, os que chegaram primeiro vão a julgamento primeiro. Preferencialmente. Por que não obrigatoriamente? Porque tem exceções.
tem algumas situações que vão passar na frente, e a gente já vai ver quais são elas. Bom, após o cumprimento do rito legalmente previsto, o secretário vai fazer os autos conclusos para julgamento, quer dizer, encaminhar os autos para serem julgados, ocasião que vai ser incluído na ordem cronológica pelo sistema de acompanhamento de processos. Disponível, claro, pela internet. Recebidos os autos do processo no gabinete do desembargador, esse desembargador que é o relator, caso ele entenda necessária alguma providência para a instrução desse processo ou para o segmento do processo, ele pega esse processo e determina que seja encaminhado para a secretaria, com um despacho motivado. No despacho ele vai colocar por que ele acha que o processo deve ser encaminhado antes para alguma providência. E aí vai dizer quais são as providências que devem ser adotadas antes do processo vir a julgamento. Então, claro, se o relator recebe um processo e ele vê que está faltando alguma coisa, ele vai devolver. E aí eles vão completar o processo e depois mandam para ele seguir. Muito bem. Cumpridas as diligências determinadas, o secretário vai fazer esses autos conclusos para julgamento. Ocasião que, diante de novo juízo pelo relator, é aplicada essa regra do parágrafo 1º, essa regra da inclusão no sistema. Bom, incluído o processo na lista de aptos a julgamento, eventual requerimento que seja formulado por uma parte, a não ser que implique que seja reaberta a instrução, não vai alterar a ordem da lista. Então, um requerimento envolvendo o processo, em regra, não tira ele da lista da ordem cronológica, a não ser que o processo volte para uma instrução. Bom, ocupa o primeiro lugar na lista. Prioridades, então. O processo que tiver sentença ou acórdão anulado, salvo quando necessária a realização de diligência ou complementação. Então, se tem um processo que foi anulada a sentença ou acórdão, ele vai ser o primeiro a ser julgado. Ou processo que, após publicação do acórdão paradigma, necessitar ter seu acórdão recorrido, reexaminado pelo órgão que proferiu, por contrariar uma orientação do Tribunal Superior. As preferências legais são incluídas em lista própria de ordem cronológica e estão excluídos, estão fora dessa regra da ordem cronológica. É isso, que é a regra do caput. O que é o caput? É o que está lá na cabeça do artigo. O que é cabeça? Volta comigo aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é o caput. Caput do latim significa cabeça. Sempre que um parágrafo se refere ao caput, ele está falando a cabeça do artigo. Pronto. Então ele está dizendo o seguinte, o artigo, o caput, a cabeça do artigo, diz que os relatores vão seguir preferencialmente a ordem cronológica. Mas tem exceção à regra. Qual é a exceção? É o parágrafo 7º. Porque aí diz, não segue a ordem cronológica, não vai ser julgado por ordem de chegada. O julgamento de processos em bloco para reafirmação para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Caso repetitivo é o que mais tem no Poder Judiciário, por isso que eles criaram essa regra dos casos repetitivos e também dos recursos repetitivos. O que são casos ou recursos repetitivos? São várias ações, vários processos sobre o mesmo assunto. E a matéria do processo é de direito, a discussão é jurídica. Então, a decisão de um processo pode valer para 200 processos. E ao invés de julgar um processo de cada vez, o que eles fazem? Eles reúnem esses processos e julgam em bloco e aplicam a tese que for firmada. É isso. Então, se eu vou juntar vários processos para serem julgados e para aplicar para todos a mesma regra, não tem como eu manter a ordem cronológica, porque um chegou há 1 ano, o outro chegou ontem, o outro chegou há 2 meses, e eu vou julgar todos juntos, porque eu vou julgar eles em bloco. É isso. Muito bem. Também julgamento de embargos de declaração e outras preferências legais, preferências previstas em lei. Claro, existe preferência para idosos, pessoas com deficiência, que também vão ter a sua preferência atendida. Bom, o artigo 126 prevê que o secretário vai atender preferencialmente, de novo, não obrigatoriamente, se cair obrigatoriamente a tua prova é pegadinha da banca, a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação também dos pronunciamentos judiciais. Estão excluídos atos urgentes, né? Tem atos que são urgentes que vão passar na frente, senão o secretário também vai seguir a ordem. A parte que se sentir preterida, que entender que foi prejudicada na ordem, que passaram na frente dele, que furaram a fila, pode impugnar nos próprios autos por petição dirigida ao desembargador relator, que vai requisitar informações ao servidor no prazo de 2 dias.
Constatado que houve a preterição, quer dizer que passaram alguém na frente indevidamente, o desembargador vai determinar o imediato cumprimento do ato e a instauração de PAD, de processo disciplinar contra o servidor. O servidor, ele não pode, por um sentimento pessoal, passar um processo na frente de outro. Não pode fazer isso. Tem que seguir a ordem cronológica, de preferência, claro, salvo exceções legítimas. Muito bem. E aí nós temos agora as sessões e as audiências. As sessões que agora são com 2 S's, né, que é a sessão de julgamento. Não confunde com sessão com C cedilha, que é a sessão lá, que é um setor, uma sessão, um órgão, uma parte do tribunal. Bom, nos processos de competência originária do tribunal, peraí, competência originária do tribunal, o que é isso, professor? A competência originária é quando o processo começa no tribunal. E não começa no tribunal sempre? Não. Quando tu entra com o processo, geralmente tu vai entrar com o processo perante um juiz de primeiro grau, e esse juiz vai julgar o teu processo. Da decisão do juiz, cabe recurso para o tribunal. Ah, entendi. Então, quando que eu tenho uma decisão originária do tribunal, professor? Quando o processo começa no tribunal. Mas eu posso fazer isso? Depende. Depende do teu processo. A lei vai dizer quais são os casos que o processo começa no tribunal. Por exemplo, quando um prefeito vai ser julgado. O prefeito tem foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. Então, um processo contra um prefeito começa no tribunal. Vai começar já lá. Não começa na comarca do município, começa no tribunal. Então, em processos são de competência originária, como esse exemplo que eu dei, tem outros também, as audiências desse processo são presididas pelo relator, pelo desembargador que for o relator desse processo. As audiências serão públicas, salvo quando seja um caso previsto em lei ou quando o interesse da justiça determina o contrário. E o presidente da audiência, aquele desembargador que estiver presidindo, vai manter a disciplina, a ordem, com os poderes previstos nas leis processuais e também neste regimento. Bom, se uma das partes do processo, durante a instrução, no decorrer da instrução, se portar inconveniente, os demais atos instrutórios vão prosseguir sem a sua presença. Eles vão convidar ela, para não dizer outra palavra, a se retirar da sala. De tudo que ocorrer na audiência vai ser lavrado uma ata. Eles colocam tudo no papel, botam tudo por escrito, fica tudo registrado. O horário de início das sessões é fixado pelo órgão do tribunal e a duração vai depender da necessidade de serviço. Transmissão radiofônica ou televisionada e filmagem das sessões, bem como gravação ou taquigrafia dos debates, só podem ser feitos com consentimento do presidente da sessão. Taquigrafia por elementos estranhos ao tribunal, porque os tribunais têm os seus próprios taquígrafos, esses não precisam de autorização. Muito bem, pessoal, concluímos mais uma parte do nosso estudo e agora nós temos aqui a figura do relator. Falei para vocês no começo desse vídeo que um dos desembargadores é o relator. O relator que vai pegar o processo e vai relatar, apresentar ele para os seus colegas e os seus colegas vão votar também e no final a maioria vence, é isso. E aí nós temos aqui as competências do relator, vamos dar uma olhada. Cabe ao relator presidir todos os atos do processo, exceto aqueles que se realizam numa sessão, podendo delegar a juiz de direito competência para quaisquer atos instrutórios e diligências. Se tem uma sessão de julgamento com vários processos, aí vai estar lá um presidente daquela sessão, daquela turma, conduzindo o julgamento, os julgamentos. Agora, se for um ato só desse processo, quem preside é o relator. Resolver questões incidentes, cuja decisão não cabe ao tribunal. Uma questão incidente é uma questão que é suscitada, que é levantada, que é apresentada durante o processo. E aí tem questões incidentes que o próprio relator decide. Ele também vai apreciar as medidas urgentes nos recursos e nos processos que sejam de competência originária do tribunal, salvo se ele argua nesse incidente o impedimento ou suspeição. Como assim? Impedimento ou suspeição são situações que está prejudicada a imparcialidade do julgador. Me diz, tu que está me assistindo aí, tu é imparcial para julgar o teu cônjuge, a tua cônjuge? Tu seria imparcial para julgar o teu irmão, a tua irmã, o teu pai, tua mãe? Claro que não. Tu não tem imparcialidade, nem se é um amigo íntimo ou um inimigo capital. A gente perde a nossa imparcialidade em muitas situações. E sempre que um julgador está numa dessas situações, que perdeu a sua imparcialidade, posso apresentar um incidente de suspeição para afastar o julgador.
Então, se é apresentado um incidente pedindo para afastar o relator, não é ele que vai decidir. Tu imagina se eu, advogado, vou lá e peço para um relator ser afastado e o relator diz, não, eu acho que eu não tenho que sair, pronto, acabou. Não, né? Não. A autoridade superior a ele que vai julgar isso, não é ele. É isso que está dizendo aqui. Essa exceção aqui do impedimento de suspeição é justamente isso. Então, durante um processo, se tem medidas urgentes a serem adotadas, o relator pode adotar, a não ser que tenham pedido a suspeição e impedimento dele, porque ele deve parar de atuar até resolver esse incidente. E aí, se demonstrarem que ele tem imparcialidade, ele continua no processo. Se demonstrar que ele não tem, ele é substituído. Processar habilitações, incidentes e restaurações de autos são coisas que acontecem durante o processo. Ordenar à autoridade competente soltura de réu preso, quando é constatada uma prisão ilegal, se entra com habeas corpus, o relator vai lá e ordena que seja soltado o réu preso. E quando que ele pode verificar isso? Quando verificar que, pendente de recurso, ele já sofreu prisão por tempo igual ao da pena. Acontece, às vezes, o cidadão está lá preso, aguardando o julgamento há mais tempo do que ele vai ter que cumprir depois. E aí, claro, continua o processo, mas ele é solto. Ou quando a sentença é absolutória, uma sentença de absolvição, ou sempre que, por qualquer motivo, cessar a causa da prisão, como em casos de prisões preventivas, por exemplo. Requisitar os autos originais sempre que julgar necessário, indeferir liminarmente revisões criminais, quando for incompetente o tribunal ou o pedido for reiteração de outro pedido, salvo se fundado em novas provas. Quando julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça a requisição dos autos originais. Determinar diligências necessárias para a instrução do pedido de revisão criminal, quando entender que o defeito na instrução não se deve ao próprio requerente. Indeferir, negar de plano petições iniciais que sejam de ações da competência originária do tribunal, quando essas petições iniciais não preenchem os requisitos, por exemplo, previstos lá no Código de Processo Civil. Julgar prejudicado o pedido de recurso que manifestamente haja perdido o objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível. Negar provimento a recurso que seja contrário a alguma súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal, a acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos, ao entendimento firmado em incidente, resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência e a jurisprudência dominante desta Corte, deste Tribunal de Justiça do Pará ou de cortes superiores, como por exemplo o STJ. Dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal, a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, a entendimento firmado em incidente, resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, a jurisprudência dominante desta Corte ou de cortes superiores. Também cabe ao relator propor de ofício, quer dizer, por iniciativa própria, ou a requerimento de uma das partes, ou a requerimento do Ministério Público, do promotor, ou da Defensoria Pública, a assunção de competência. Dirigir ao presidente do tribunal o pedido de instauração de incidente, resolução de demandas repetitivas, que é quando tem várias demandas, como eu falei antes, sobre o mesmo assunto, ele vai apresentar esse pedido. Sobrestar, suspender, quando for o caso, o andamento de processos até o julgamento da tese jurídica pelos tribunais superiores. Determinar o apensamento ou desapensamento de autos, isso é quando processos vão andar juntos, isso é apensamento, e desapensamento é quando eles voltam a andar separados. Antigamente, com o processo físico, eram umas cordinhas que se botava no processo. Hoje em dia, na maioria dos lugares, o apensamento já é feito via sistema, né? Com processo eletrônico, claro. Bom, mandar ouvir o Ministério Público no prazo de 30 dias, nos casos previstos em lei, devendo requisitar os autos se houver prazo, ou excesso do prazo, quer dizer, o MP está há mais de 30 dias com o processo, o relator pede o processo de volta. Fiscalizar o pagamento de impostos, taxas, custas e emolumentos, propondo ao órgão competente do tribunal a glosa de custas excessivas. Lançar nos autos relatório escrito, quando for o caso, inclusive nos pedidos de revisão criminal,
determinando a seguir a remessa dos autos ao revisor nos processos penais e naqueles onde não houver revisão, a inclusão em pauta para julgamento. Receber ou rejeitar, quando manifestamente inepta, a queixa ou denúncia nos processos de competência originária do tribunal. Propor, nos casos admissíveis, o arquivamento de processo de competência originária do tribunal, se a resposta ou defesa prévia do acusado convencer a improcedência dessa ação. Examinar a legalidade da prisão em flagrante. Conceder e arbitrar fiança para alguém pagar e responder em liberdade ou negar. Decretar a prisão preventiva, o relator pode decretar a prisão preventiva de um dos investigados no processo. Decidir sobre a produção de prova ou realização de alguma diligência. Levar o processo à mesa antes do relatório para julgamento de questões de ordem, por ele ou partes suscitadas, questões de interpretação do próprio regimento. Ordenar em mandado de segurança ou despachar a inicial ou depois, posteriormente, até o julgamento, a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando relevante o fundamento do ato impugnado, puder resultar a ineficácia dessa própria medida, e em caso de concessão e quando entender levar ao órgão julgador o pedido liminar para ser apreciado no que se refere ao deferimento ou não. Decretar nos mandados de segurança a perempção ou a caducidade de uma medida liminar, que é uma situação que a medida liminar não vai mais produzir efeitos. Ex officio, por iniciativa própria ou a requerimento do Ministério Público. O relator pode admitir assistente nos processos criminais de competência do tribunal, ordenar a citação de terceiros para integrarem a lide, quando outros que não estavam no processo são chamados, são citados para fazer parte do processo e passam a ser partes. Admitir que outras partes atuem junto com as partes do processo, litisconsortes, assistentes, terceiros interessados e o amici curiae, que é o amigo da corte, o amicus curiae. Esse amicus curiae aqui, ele é o amigo da corte. É alguém que vai participar do processo para trazer informações úteis ao julgamento. Alguém que tem conhecimento sobre o assunto objeto do julgamento. Também realizar tudo que for necessário ao processamento dos feitos da competência originária do tribunal e dos que subirem em grau de recurso. Homologar, quando for o caso, o acordo entre as partes, que é a autocomposição, quando as partes chegam a algum acordo e o processo não é levado a julgamento. Julgar de plano, de imediato, conflito de competência, quando há um conflito entre quem tem competência para julgar o processo, quando a decisão se fundar em uma súmula do STF, do STJ ou do próprio TJ do Pará, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidentes de assunção de competência ou da jurisprudência dominante desta Corte. E aí, a não ser para acolher a sugestão do revisor em recursos penais, depois do visto do relator, o relator não pode mais pedir, não pode mais determinar diligências. Depois que o revisor dá o visto, o relator não mexe mais naquele relatório. Porque quando tem revisor, o relator faz um relatório, o revisor revisa. O relator não pode mexer de novo, senão o revisor tem que revisar de novo e vai virar bagunça, e aqui não é bagunça, né? Muito bem, pessoal. É isso que nós temos, então. E aí o artigo 134 vai falar sobre o relatório. Eu sei que está muito divertido, mas nós vamos ter que fazer um intervalinho. E aí no próximo bloco eu volto para a gente seguir aí com esse estudo dessa parte que trata do relator. Já estamos encerrando aqui o conteúdo do regimento interno. Dá um clique que eu já volto. Até logo.